Fala pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai dar início hoje ao primeiro vídeo dessa nossa série de vídeos sobre como fazer hipnose na prática. E nesse vídeo a gente vai começar com uma introdução à hipnose. Então nada melhor do que a gente conhecer da onde veio a hipnose, sua história, também conhecer alguns dos conceitos da hipnose e também compreender alguns mitos. Então, se você quer me acompanhar nessa jornada de conhecimento, se inscreve logo no meu canal, ativa as notificações, o sininho e deixa o seu gostei nesse vídeo. Vamos lá! Para compreender a hipnose, a gente precisa primeiramente entender de onde ela veio. Então, para ser mais preciso, há 1500 anos antes de Cristo já se datava de conhecimentos bem parecidos, similares ao que a gente compreende hoje como hipnose. Então, trata-se do Egito Antigo. Naquela época, alguns sacerdotes faziam a utilização de técnicas para induzir pessoas a um estado similar ao estado de hipnose, para tratar de questões como dores ou doenças. Isso tudo está registrado no papiro de Hermes e a gente toma conhecimento hoje no nosso mundo contemporâneo que há muito tempo atrás já se fazia o uso da hipnose. Dando um salto nesse período histórico, a gente vai parar lá na Grécia. Na Grécia, era feito o uso de uma terapia em um estado de sono, como eles mesmos compreendiam, em templos chamados de templos Asclépios. E nesses templos, a população, eles iam para lá para dormir, para fazer o uso do sono. E enquanto isso acontecia, especialistas, profissionais daquela época, médicos daquela época, percorriam ao redor dessas pessoas e eram dadas sugestões. E o mais incrível é que após esses tratamentos nesses templos, as pessoas saíam de lá livres daquelas enfermidades que elas eram acometidas. Dando um salto nessa linha histórica, a gente vai parar na Grécia, mais ou menos data de 3 anos antes de Cristo, onde era feito o uso de um estado bem similar ao estado de hipnose em templos chamados de templos Asclépios. Esses templos, eles eram utilizados para que alguns enfermos, pessoas que estavam com algum tipo de dor, algum tipo de doença, eles eram direcionados até lá e era feito um tipo de tratamento onírico, ou seja, eles colocavam esses pacientes para dormirem, para entrarem em um estado de sono ou algo do tipo. E durante esse processo tinham-se profissionais médicos daquela época onde davam sugestões para aquelas pessoas. Eles iam e sugestionavam durante aquele sono, aquele estado similar ao sono, e depois desse tratamento as pessoas eram livres, eram libertadas das suas patologias, das suas enfermidades, ou seja, eles realizavam um tratamento em um estado bem similar ao estado do sono. E mais para frente nessa série de vídeos vocês vão entender qual é essa diferença e compreender que existe uma similaridade entre aquele estado que eles utilizavam naquela época para o que a gente compreende hoje como estado hipnótico, estado de hipnose. Anos e anos depois, para ser mais preciso, em 1700, a partir de 1700, surge um cara chamado Franz Anton Mesmer, o cara que criou, que desenvolveu a técnica do mesmerismo. Então a gente vai compreender um pouquinho mais do mesmerismo agora. O mesmerismo é o que nos aproxima mais do que hoje a gente compreende como hipnose. Talvez foi uma das primeiras técnicas que se aproxima mais do que a gente compreende hoje com a nossa hipnose clássica, com a nossa hipnose contemporânea. Naquela época, Mesmer acreditava que existia um fluido universal, que esse fluido ele estava em volta da Terra, existia esse fluido universal. E que através de ímãs ele conseguia captar esse fluido universal e fazer o direcionamento para pessoas que estavam doentes. E quando era feito esse direcionamento através desses ímãs, essas pessoas elas eram tratadas, elas se viam livres daquelas patologias, daquelas doenças. Anos depois, ele percebeu que não eram os ímãs, não precisava dos ímãs. Através da própria imposição de mãos, ele conseguia captar esse fluido universal e direcionar para essas pessoas. E aí ele desenvolve a teoria do magnetismo humano, aonde através da imposição de mãos ele conseguia desenvolver processos de tratamento, processos de eliminação desses sintomas.
Embora todas as controvérsias em relação a essa técnica, que é uma técnica até hoje utilizada e que se viu como base para a nossa hipnose atual, a gente compreendia desde lá a importância do uso da sugestão. Mas foi apenas no século XIX que todo esse processo, todo esse fenômeno passou a se chamar hipnose. E quem cunhou esse termo foi o médico James Braden. Em um momento da sua vida, ele presenciou o Mesmer realizando uma cirurgia com anestesia hipnótica e despertou nele uma curiosidade. Ele passou a estudar a hipnose e dessa forma reformulou a teoria desenvolvida por Mesmer, definindo assim ela como hipnose. Para ele, naquela época, hipnose nada mais se tratava do que um sono do sistema nervoso. E assim, atrelou o conceito de sono à hipnose, que hoje a gente compreende muito bem que elas se distanciam. Nada tem a ver sono com hipnose. E aí vem o termo hipnos, deus grego do sono, e ele dessa forma chega ao termo hipnose. Anos depois, ele percebeu que não tinha nada a ver, que não se tratava de um sono, e sim de um estado de um hiperfoco com sugestão. E aí ele pensou em mudar o nome para monoideísmo, só que aí já não teve mais aceitação, o termo hipnose já estava muito conhecido em todo mundo e assim permaneceu, que é o termo que a gente conhece hoje. Lembrando que nada tem a ver hipnose com sono. E assim, a hipnose passou um período de esquecimento, sendo trazida novamente para a história de uma forma muito intensa pelo neurologista Charcot. Ele liderava a faculdade de Salpêtrière, onde desenvolvia um estudo do tratamento da histeria com o uso da hipnose. E aí nesse momento, se você é psicanalista ou se você gosta dessa linha do conhecimento da psicanálise, você já deve ter entendido um pouquinho da onde a gente está chegando. Charcot tinha uma clínica com muitas histéricas. A história fala de algo entre 3.000 e 5.000 histéricas, onde ele fazia o uso da hipnose para o tratamento da histeria. Ele inclusive desenvolveu um toque chamado toque de Charcot, que é uma técnica utilizada para induzir ao transe hipnótico. Charcot, nesses estudos, inclusive desenvolveu alguns conceitos importantes até hoje para a psicologia, como o entendimento do trauma, que é de algo que advém das experiências, um momento registrado por uma experiência de uma carga emocional muito grande que acaba influenciando no estado emocional daquela pessoa. Charcot também desenvolveu algumas outras teorias, inclusive despertou a curiosidade de um jovem estudante daquela época que todo mundo conhece. Com certeza todo mundo conhece esse cara e o nome dele é Freud. Sigmund Freud ficou mundialmente conhecido por desenvolver a teoria da psicanálise, mas para o conhecimento que ele teve da própria psicanálise, antes ele buscou um conhecimento lá em Salpêtrière com Charcot, do entendimento de como se dava e como funcionava a hipnose. Foi através da hipnose, da hipnoterapia, que Freud chegou ao entendimento do inconsciente. Olha que incrível, foi através da hipnose que ele conseguiu, enfim, entender e desenvolver a teoria do inconsciente. Freud estudou bastante a hipnose, ele não tinha uma habilidade muito grande nesse processo, e aí ele resolve abandoná-la para focar nos seus estudos da psicanálise. De toda forma, a hipnose faz parte dessa história e está introduzida aí dentro desse conhecimento. Inclusive, até hoje, conheço vários psicanalistas profissionais dessa área que ainda fazem uso da hipnose para reforçar o processo terapêutico e assim ter mais resultados. Então, se você é um psicanalista, eu aconselho você também a dominar as técnicas da hipnose. E para finalizar essa nossa longa jornada da história da hipnose, que acaba sendo importante para a gente saber de onde é que esse conhecimento, que esses estudos vieram, a gente chega num cara chamado Dave Hellman. Dave Hellman é o pai da hipnose clássica, é uma hipnose mais contemporânea, ele é mais recente. E o Dave Hellman, ele desenvolveu inúmeros estudos para a nossa hipnose, essa hipnose mais atualizada, essa hipnose incrível, que hoje tem ajudado tantas pessoas e tem transformado a vida de tanta gente. Dave Hellman foi o pioneiro no uso da hipnose médica. Ele ensinou hipnose e hipnoterapia para inúmeros médicos dos Estados Unidos. Inclusive, a definição de hipnose reconhecida por todo mundo e sendo oficial dos Estados Unidos é a própria definição criada por ele, de que hipnose nada mais é do que atravessar a consciência e estabelecer no subconsciente uma sugestão que seja aceitável por aquela pessoa.